Vamos lá, galera. Já estamos de volta aí, né? Agora, para a gente trabalhar mais um efeito de campo elétrico de cargas, que é a corrente elétrica, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, olha só. Nesse momento, a gente vai estudar, né? Na próxima aula, a gente vai estudar circuitos elétricos, mas a gente já pode ter ideia do que é um circuito elétrico, já nesse primeiro momento. Então, vocês estão vendo aí, né? Basicamente, eu tenho aí uma pilha, uma bateria, que está acendendo uma lâmpada, né? O esquema do circuito é bem aqui embaixo, olha. O esquema do circuito aqui é a bateria, ele vai colocar a bateria. Aqui é uma chave, um interruptor, só faz interromper, não é nada. Aqui é um amperímetro que mede a intensidade corrente. E aqui é a lâmpada, que quando acende, a corrente, né? Quando eu tenho corrente, a lâmpada acende, melhor assim. E a lâmpada é um exemplo de resistor. Então, é exatamente a aula de agora, tá? Corrente elétrica, que é movimento de cargas elétricas, e quando a corrente passa pela lâmpada, que é um resistor, ela dissipa uma certa energia que se transforma em luz. O calor se transformando em luz. Isso é o resistor, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver. Então, vamos para os conceitos iniciais, tá? Os conceitos iniciais. Conceito de corrente elétrica. Quando a gente estabelece um campo elétrico nos terminais de um condutor, e como é que eu faço isso? Estabelece um campo elétrico nos terminais de um condutor, utilizando uma bateria, porque o campo elétrico está relacionado diretamente com a voltagem da bateria, tá bom? A gente viu que essa voltagem, né, é a carga vezes a DDP. Está lá na equação do trabalho, né, do campo elétrico. Ok? Então, como eu estabeleci um campo elétrico e os elétrons, após ter estabelecido o campo elétrico, eles vão entrar em movimento. Elétrons livres do condutor. Não esqueçam. Você sabe que condutor tem aqueles elétrons livres, né, que estão na última camada, estão livres, leves, soltos, né, lá. E eles podem se movimentar, né, pelo condutor. Muito bem, então esse movimento ordenado de cargas elétricas é o que a gente chama de corrente elétrica. Gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte também, que isso aqui é uma seção transversal do condutor, que no caso aí o condutor ele é cilíndrico, portanto a seção transversal dele é um círculo, ok? Nesse caso. Mas o mais interessante é o seguinte, vejam que os elétrons estão se deslocando do menos para o mais, né? Do menos para o mais. Mas a gente não vai usar esse sentido, que é o sentido real da corrente elétrica. O que a gente vai utilizar é o sentido convencional da corrente elétrica. Ou seja, como se a corrente fosse movimento de prótons e não de elétrons. Isso a gente sabe que não pode ser, né, de prótons, mas é como se fosse. É uma convenção que a gente faz. Por quê? Porque a gente vai definir agora as grandezas. Se a gente considerar o sentido real, elas serão todas negativas. Então, para evitar esse sinal menos, a gente convenciona que seja um movimento de cargas positivas. Tá bom? Bom, essa corrente ela tem um valor, né? O seu valor médio é chamado de intensidade de corrente elétrica média. O valor. A corrente é um movimento ordenado de cargas elétricas. O valor dela é a intensidade de corrente, tá? Vou colocar aqui a Camila. Acabou de chegar agora. Camila Cardoso, tá? Bem-vindo aí, Camila. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Como é que eu calculo essa intensidade de corrente elétrica?
eu divido a quantidade de carga que passa pela seção transversal ou, de maneira geral, pelo condutor, pelo intervalo de tempo gasto. Então, a intensidade corrente é carga por unidade de tempo. Tá? ΔQ sobre ΔT. No sistema internacional, a intensidade corrente é dada em ampere, né? Em homenagem lá ao Ampère, né? Que foi um grande colaborador aí do eletromagnetismo, né? Principalmente na parte lá de campo magnético, onde a gente tem a lei de Ampère, a gente vai chegar lá. Muito bem. Onde 1 miliampere, que são os submúltiplos, né? Milli, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9. Eu só fui aqui até o micro, tá? São as unidades. Os tipos de corrente. Eu posso ter a corrente contínua, que é aquela de uma pilha, por exemplo, né? De uma bateria de carro, é uma corrente contínua. Ou eu posso ter aquela corrente que está saindo ali da tomada, quando eu ligo algum aparelho ali, aí na tomada da residência, né? Que é a corrente alternada. Então, a corrente contínua, os elétrons vão se deslocar sempre no mesmo sentido e com velocidade constante. No caso da corrente alternada, os elétrons vão fazer isso, vão e vêm, vão e vêm. É por isso que a corrente alternada tem uma frequência. Aqui no nosso país, né, Brasil, a frequência ou ciclagem, que eles chamam, né, ciclagem, o pessoal técnico chama de ciclagem, eu acredito que aí o pessoal de edificações, né, também chama assim, eu acredito. É de 60 Hz. Ou seja, não basta eu pegar um equipamento meu, né, e ligar em qualquer tipo de corrente alternada, porque eu tenho que ver se lá a corrente tem a mesma frequência, né, alternada, né, tem a mesma frequência que o aparelho, ou seja, 60 Hz, que equivale a 60 ciclos por segundo. Por exemplo, aqui nós temos 2 ciclos, olha. Começa aqui um, termina aqui, começa o outro, termina aqui. Então, eu tenho 2 ciclos aí, né? Então, a nossa corrente alternada, ela faz 60 ciclos por segundo. Já lá no Paraguai, que é um outro país, lá eles têm uma outra frequência, que é de 50 Hz. Ou seja, se você pegar um aparelho aqui no Brasil, né, e levar lá para o Paraguai para ligar na tomada de lá, não vai funcionar, tá? Porque lá eles utilizam, com exceção, acredito, da cidade de leste, né, da cidade de Leste, né, onde o pessoal faz aquelas compras de equipamento eletrônico lá eu acho que é 60 Hz. Como eles vendem para nós, a maior parte, né, dos equipamentos, tem que ser 60 Hz. Mas nos demais locais, lá do país, do Paraguai, na verdade, isso daí como é que se diz? É de 50 Hz. O fato é que se eu pegar um aparelho de 60 Hz, ele não vai funcionar a contento, né? Com uma frequência de 50 Hz. Muito bem. E já que nós estamos falando de 2 gráficos aí, né? A corrente como função do tempo constante, a corrente contínua, e a corrente alternada, onde a corrente varia senoidalmente com o tempo, né? Existe uma propriedade desse gráfico. Qual é a propriedade? A área sob o gráfico, tá, tem valor numérico igual à quantidade de carga que passa pelo condutor. A área sob o gráfico, ou seja, é igual, parecida com aquela ideia lá da velocidade, né? A área sob o gráfico, velocidade versus o tempo, é igual ao espaço percorrido pelo móvel, tá bom? Então, nós temos logo um exercício aqui para ver, né? Notem que essa corrente aqui, ela não é constante, ela varia com o tempo, né? A corrente elétrica que circula por um condutor tem sua intensidade variando com o tempo, né?
segundo a função I de t igual a 4t, ou seja, é uma função linear, é uma função do primeiro grau. Tá? Se é uma função do primeiro grau, é só lembrar. Isso vai cair na prova de domingo, né? Uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, onde o valor da corrente está em ampere e o tempo em segundo, ou seja, tudo no sistema internacional de unidade. Nestas condições, a quantidade de carga elétrica em Coulomb, que passa por uma seção transversal do condutor, entre 0 e 4 segundos, é importante isso, tá? Vale. Como é que a gente vai achar essa quantidade de carga? Para determinar a quantidade de carga elétrica que passa pela seção, né, basta construir o gráfico I versus T. Eu já adiantei o gráfico, eu disse que era uma reta, está aí, ó. Tá bom? I versus T. O que é que nós temos de informação aqui? Que o I vale, bora até a partir daqui a gente vai ter que ralar aqui. O I de T, ele é 4T. Então, quanto é o I de 0? 4 vezes 0, que dá 0. Ou seja, quando o tempo vale 0, a corrente vale 0 também. Está aqui, ó. Muito bem. E também para... Agora, qual é o outro instante? 4, né? Esse aqui foi para o 0. Agora aqui é para o 4. O I de 4, que é valor numérico. 4 vezes 4 dá 16 ampere. O que significa dizer isso? Que quando, olha só, o tempo vale 4 segundos, a intensidade de corrente vale 16 amperes. Isso aqui é um A, tá? Não parece, mas é. Tudo no sistema internacional. O que é que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de carga, né? Ele quer saber, é isso? Em Coulomb, né? Ele quer saber a quantidade de carga em Coulomb. Então, para eu achar a quantidade de carga, eu tenho que achar a área sob esse gráfico. Olha. Isso daqui é a área de um triângulo, né? E a área do triângulo é base vezes altura, né? Dividido por 2. Não esquece. O retângulo é base vezes altura. Do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Muito bem. Quanto é a base do triângulo? Só olhar aqui, ó. O triângulo vai de 0 a 4. Então, a base dele é 4. Vezes a altura. A altura dele vai de 0 a 16. Tem uma questão idêntica. Eu sei porque eu fiz domingo isso, né? Sábado à noite. Fiz sábado à noite, tem uma questão idêntica lá a essa. Tá? Que também é a área do triângulo. Dividido por 2. Então, se eu simplificar aqui, olha, gente. Gente, lá no Enem, procure simplificar sempre. É mais fácil de você fazer a conta, tá? 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 16, 32. Como eu estou trabalhando no sistema internacional, tá bom? Isso daqui dá a alternativa A. Ok? Só fui ver se tinha mais alguma coisa aqui. Então, olha só. Simples. Triângulo, base vezes altura, dividido por 2, tá?
4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 16 dá 32. 32 Coulomb. Ele quer a resposta em Coulomb, ó, tá aqui, ó, em Coulomb. Tá? Uma diferença aí, tá, gente? A gente trabalhou lá na eletrostática, a gente saiu da eletrostática, tá? A gente já deu esse passo. A gente trabalhou lá na eletrostática cargas em repouso. Aqui é carga em movimento. Uma carga de 32 coulombs em movimento não é uma carga tão perigosa. Agora, eletrostaticamente, uma carga armazenada de 32 coulombs é uma carga muito grande. E aí tem perigo, tá? Só para eu demonstrar a diferença aí. Certo? Bom, a partir daqui a gente pode falar de potência e energia elétrica, né? Potência elétrica. Vai falar por potência, né? Vocês já viram lá em mecânica que a potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Aqui também a ideia é a mesma, só que ela vai sofrer algumas transformações para dar em forma de potência elétrica. É o trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar uma certa quantidade de carga de um extremo a outro do condutor. A equação dela, da potência elétrica, é V vezes I, né? É o V, né? Aonde V é a diferença de potencial, ou DDP, entre os extremos do condutor, e o I é a intensidade de corrente que está passando. Então, V vezes I é a potência elétrica. No sistema internacional, ela é dada em watt, tá? Mas existe também a unidade usual, né, que é o kilowatt. Não confundam com quilowatt-hora, tá bom? Isso aí é potência, kilowatt. 1 kW, o quilo quer dizer o quê? 1000, né? A gente sabe que é um múltiplo, né? 1000 watts. Kilowatt. E a partir daí eu posso achar a energia elétrica. Agora que vem a energia. Quando é que eu obtenho energia? Quando eu multiplico a potência elétrica pelo intervalo de tempo. Tá? Porque é uma potência que eu vou utilizar durante um certo tempo. Então, quando eu utilizo aquela potência durante um certo tempo, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts durante 10 horas, né, vai consumir uma certa quantidade de energia. Né? No sistema internacional é dado em joule, energia, qualquer que seja energia dada em joule, mas a unidade usual, aquela que a concessionária de energia elétrica cobra, é em quilowatt-hora. Agora sim, quilowatt-hora. Quando é que eu vou ter o quilowatt-hora? Quando é que nós teremos o quilowatt-hora? Quando a potência estiver em quilowatt e o intervalo de tempo em hora. Quilowatt-hora, não é quilowatt por hora, é quilowatt-hora. Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Se em determinado local a fornecedora de energia elétrica cobra 50 centavos por cada quilowatt-hora, tá? Então, o consumo mensal, 30 dias, tá? Ah, será que ele é de 30? Será que ele é de 31, né? Já estou afirmando aqui que são 30 dias. De uma lâmpada de 100 watts, olha só, 100 watts, que fica ligada em média 8 horas por dia. Quanto é que custa uma lâmpada de 100 watts que fica ligada em média 8 horas por dia? Bora ver. Claro que isso daqui já é passado, né? Que a energia está horrível de caro, né? Você sabe disso. Enquanto que lá para o sul do país, porque eles estão com problema lá. A gente não tem problema aqui do lago está baixo, de Tucuruí, nada. Mas a gente tem que pegar lá, tem que pagar lá o prejuízo deles. E quando eles estão tudo bem numa boa, a gente não está numa boa. Ou seja, só sobra para a gente aqui, né, do norte. E está horrível de caro, né? Bandeira, que esse negócio de bandeiramento é só para acertar a gente. Para determinar o consumo mensal da lâmpada, é necessário determinar a energia elétrica. É o primeiro passo. Determinar a energia elétrica em quilowatt-hora, tá certo? Consumida durante os 30 dias pela lâmpada e depois, no final, aplicar uma regra de 3. Já que eu tenho ali que 1 kWh custa quanto? 50 centavos.
Se eu achar o valor da energia consumida, eu vou achar o valor total pago por esse consumo de energia. Está aqui, a energia é P delta T. O detalhe, qual é o detalhe? Eu tenho que transformar de watt para quilowatt, já que eu quero achar energia em quilowatt-hora. 100 watts, gente, equivale a 0,1. Basta dividir por 1.000. 100 dividido por 1.000 dá 1/10 de quilowatt. Agora, o intervalo de tempo, tem que ficar atento aqui, né? Aqui são 8 horas por dia durante 30 dias. Então, dá 8 vezes 30, que dá 240 horas. Então, está aqui a energia total, né? Quando a gente multiplicou aqui o 0,1 por 240, essa vírgula vai com essa outra aqui, aí sobrou 24. Essa é a energia elétrica. E agora a regra de 3, né? O que é que a regra de 3 nos diz? Vou colocar aqui embaixo. Que 1 kWh custa 0,5. Então, 24 kWh custa X. Então, vai dar X vezes 1 dá X. Regra de 3 simples, né? E direta, não é inversa. X. Aí vai dar 0,5, que é meio, de 24. Quanto é a metade de 24? 12. Aqui é a resposta. Tá bom? Um problema simples, mas que você precisa ficar atento para essas conversões aqui, ó. E para calcular o intervalo de tempo. Se liga aí, tá? Muito bem. Com isso, a gente termina essa parte inicial aí, né? Que é a parte de corrente elétrica, potência elétrica e energia elétrica. Aí vai entrar já em resistores. Resistor e resistência elétrica. Tá? Algumas coisas que a gente vai puxar são novidade e a outras são parecidas com aquela do capacitor, quando chegar na parte de associação. Vamos nós. Resistor. Olha só, o capacitor armazena energia no campo elétrico. E o indutor armazena energia elétrica no campo magnético. O resistor, que é um outro dispositivo, ele torra a energia. O resistor é aquele que transforma a energia elétrica em energia térmica. É o chamado efeito Joule. Tá? Então, tudo que você liga na tomada esquenta, tem resistor elétrico. Tá bom? Secador de cabelo, chuveiro elétrico, ferro de passar roupa. Ligou na tomada, secador de... Já falei o secador, né? Chapinha, a chapinha. Tem gente que gosta de chapinha, né? Aquela chapinha lá é um resistor. Tá bom? Tudo que liga na tomada e esquenta, você está usando esse efeito de aquecimento, uma lâmpada incandescente, que nem produz mais a lâmpada incandescente, né? O que se usa mais agora é lâmpada de LED, não é isso? Nem a fluorescente está se usando mais. E a representação do resistor. Está aqui, a representação do resistor está aí na tela. Aí, ó. Cadê, amigo? Está aqui o resistor. O resistor é isso aqui, ó. A representação são esses. Parece um dentinho de serra aí. Tá bom? O capacitor, duas linhas de mesmo tamanho. Bateria, uma linha maior, outra linha menor. Algumas vezes coloca mais de uma, né? Aqui é a bateria, ok? E aqui o resistor. Ligou o resistor na bateria, aquele GIF que estava lá no início. Vai passar por ele o quê? Uma corrente elétrica de intensidade I. O valor do resistor é o que a gente chama de resistência elétrica, que é a oposição à passagem de corrente no circuito, ou seja, aonde a resistência é maior, a corrente é menor. Tá? A gente vai usar essa lógica lá na associação em paralelo de resistores. Por quê? Porque na série vai ter que passar. Só tem uma corrente. Não tem jeito. Ele tem que passar.
Mas no paralelo, não. No paralelo, a corrente tem opção. Ela vai passar mais onde tiver menos resistência. Daí o conceito de resistência elétrica. Ela é o valor do resistor. É a magnitude do resistor. E como é que eu calculo a resistência elétrica? R, que é a resistência elétrica, é V, que é a DDP, dividido pela intensidade de corrente, que é o I. Então, R é igual a V sobre I. Ficaria o volt por ampere a unidade, né? O volt por ampere. Esse volt por ampere é chamado de ohm. Não é homem, tá? Ah, tantos ohms. Aí a mulherada vai ficar chateada. Não. É ohm. O nome do cara era George Simon Ohm. Tá bom? Então, e o símbolo é isso aqui, ó. Esse ômega maiúsculo. Isso aqui é o ômega maiúsculo, tá? O ômega minúsculo, cadê? Só para lembrar, né? Que a gente fala tanto em letra grega aqui, o ômega minúsculo é isso, o ômega maiúsculo é esse daqui, tá? Letra grega. Cujos múltiplos são, o quilo é 1000, né? 1000 ohm. Também conhecido como K, tá? Lá na linguagem técnica. Quantos K tem esse resistor aqui, né? Mais ou menos isso. Do ponto de vista da física, está errado, obviamente, mas como é uma linguagem técnica, técnico entende técnico e pronto. Então, 1 kilo-ohm equivale a 1000 ohm. E 1 mega-ohm, 1 milhão de ohm. É ohm que não acaba mais, né? 1 milhão, pensou? É ohm, tá bom? Não é homem. Também chamado de megon, né? 1 megon. 1 megon já sabe que é o mega-ohm, que é 1 milhão de ohm. Tipos básicos de resistor, eu tenho dois tipos básicos. O de carvão, que é aquele coloridinho, né? E o de fio, né? É um fio enrolado, que é o que é usado lá no chuveiro elétrico. É um fiozinho, né? Com uma resistividade relativamente alta, é colocado lá no chuveiro. Então, quando liga, ele aquece. Tá bom? É importante, se tiver faltando água, não ligue o chuveiro elétrico, porque ele é certo para funcionar daquele jeito ali, com água. Se não tiver água, vai queimar o chuveiro. Tá bom? É por isso que nos chuveiros atuais, ele guarda lá uma espécie de reservatório de água, que é exatamente para não queimar o resistor. É igual aquela, não sei se vocês já viram, um ebulidor no laboratório de química, né? O pessoal usa para esquentar água, um ebulidor que tem um espiral assim na ponta, um cabo de madeira, e você coloca lá para aquecer. Se você tirar o ebulidor da água, você pode queimar esse ebulidor. Tá? Faz a água aquecer até ferver a água. É um ebulidor. Portanto, um ebulidor também é um resistor. Tá? Usa-se uma cerâmicazinha aqui para quê? Para, né, cobre-se aí, porque a cerâmica é um material isolante, porque se não o cara for pegar, ela vai levar um choque. Né? Então, usa-se isso aí. Bom, a partir dessa ideia de resistores, é importante ressaltar que nós temos duas leis que regem aí, né, os resistores nos circuitos elétricos. São as chamadas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que para resistores com resistências constantes, no caso, resistores ômicos, a tensão é diretamente proporcional à intensidade corrente. Se a intensidade corrente é proporcional à tensão, e vice-versa, é porque vai dar uma função do primeiro grau e o gráfico é uma reta. Notem que agora nós temos tensão em função de corrente. Agora da corrente, intensidade de corrente em função do tempo. Não vamos misturar as coisas, tá bom? Então, uma função, toda vez que eu tiver uma função do primeiro grau, a curva característica que é a tensão em função da corrente, uma reta, tá? Esse resistor é chamado de resistor ômico ou condutor ômico. Tá? Possui resistência constante. É daí que vem aquilo que o pessoal gosta de chamar lá em cursinho, né?
É o você rir, né? Você rir. Aqui a equação, ó. Você rir. Ok? É a representação da primeira lei de Ohm. Isso aqui vai ser uma função do primeiro grau, desde que o R seja constante. Resistência constante. A segunda lei tem a ver, sabe com quem? Com um resistor de fio, né? Que afirma que a resistência elétrica de um resistor de fio é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área de seção transversal do fio, quer dizer, desculpa. A representação matemática da lei é essa, ó. Resistência igual a ρ L sobre A. Então está aqui, ó, diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência, desde que a área se mantenha. Tá? E se o comprimento se mantém, quanto maior a área, menor a resistência, visto que são grandezas inversamente proporcionais. Muito bem. O resistor dissipa energia. Se ele dissipa, ele possui o que nós chamamos... Ah, tá. Faltou isso aqui. O que é o ρ? O ρ é a resistividade elétrica que depende do material. Tá bom? Esse ρ aqui, que é a resistividade, é a grandeza física que tem a maior variação na física. Não existe uma grandeza com uma variação maior que essa. Ela tem, vou colocar aqui, ó, de 10 a menos 8 no SI, a ordem de grandeza, ela varia até, aqui 10 oitava, até chegar em 10 elevado a 15, olha. Aqui quem é? Toda vez eu me atrapalho com isso. Vou chegar lá. Vou fazer aqui o seguinte. Calma aí. Deixa eu apagar. Só um minutinho. Só um minuto, eu prometo. Muito bem. O ρ, ele tem uma variação, agora vai. De 10 a menos 15, a 10 a menos 8, até 10 elevado a 8, no sistema internacional. 10 a menos 15. Esse cara aqui, ele é o supercondutor. Então, o supercondutor, ele tem uma resistência extremamente pequena. Uma resistividade extremamente pequena. Ou seja, a resistência é zero, praticamente. Tá? Esse daqui é o semicondutor. O 10 a menos 8 é o condutor apenas. Ou seja, o condutor tem uma resistência pequena, tá certo? Tem uma resistência pequena, mas ainda assim ainda é maior do que a do supercondutor. E o 10 a oitava é o isolante, ó. Isolante. A resistência é tão alta, vou ver se escrevo aqui condutor, tá? A resistência do isolante é tão alta que a corrente não consegue passar por ele. 10 oitava. Então, lá vai. O 10 a menos 15, supercondutor. Tá? Faltou um Nzinho. O 10 a menos 8, tudo em ohmmetro, tá? É o condutor. O 10 a oitava é o isolante. Então, notem. Uma grandeza que varia desde 10 a menos 15 a 10 a oitava é uma grandeza que varia muito, gente. É a maior na física.
Bom, no sistema internacional, ela é dada em ohm e metro. E no sistema usual, é dada em ohm, milímetro quadrado, metro. Vamos ver aqui. Por que que é isso? Olha só. No sistema internacional, vou tirar aqui o valor de ρ. ρ é igual a R vezes A dividido por L. Tá? Se o R é dado em ohm, a área é dado em metro quadrado e o comprimento em metro, isso aqui vai cancelar, vai dar o ohm metro. Isso daqui é o SI. Deixa eu ver aqui um espaço se tem. Tem um espaçozinho aqui. Tá? Bom, se eu estou usando a unidade usual, tá? Ohm, a área em milímetro quadrado e o comprimento em metro. Isso aqui é o SI, isso aqui é o usual. Ou seja, a área está em milímetro quadrado e o comprimento em metro. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, principalmente o pessoal aí, de edificações. Por quê? Quando você vai fazer uma instalação elétrica, eu sei que vocês fazem instalações residenciais, né? Quando você faz uma instalação elétrica, você tem um fio de rede, fio para tomada, fio para lâmpada, né? E cada um, fio não, cabo, né? Cada um desses cabos tem uma bitola diferente. Tá? Geralmente, o fio de rede, tá? Eu estou chutando aqui, tá? 10 milímetros, né? Geralmente, o fio de tomada, 14 milímetros. Geralmente, o de lâmpada, 16 milímetros. Onde é que está o erro aí? Na unidade. Por quê? Na verdade, deveria ser não milímetro, e sim milímetro quadrado. E sim milímetro quadrado. Por quê? Porque esta bitola equivale à área de seção transversal. Vou até colocar aqui, ó. Esta bitola equivale à área de seção transversal do cabo, do condutor. Tá bom? Então não pode ser milímetro. Tem que ser o quê? Milímetro quadrado. Mas se tu chegar lá para o cara no balcão lá, me dá aí 50 metros, né, de um cabo de 14 milímetros quadrados. Aí o cara vai dizer, o que é isso, milímetro quadrado? Ele está tão acostumado com o erro que não vai fazer sentido para ele. Aí ainda vai te perguntar, não é 14 milímetros? Ou seja, ele quer continuar errado, né? Não é 14 milímetros. Aí tu vai ter que dar aula para ele, então tu vai preferir o quê? Para não gastar a tua energia? É isso mesmo. Tá certo, tá certo. Entendeu? Mas o correto, fisicamente falando, é 14 milímetros quadrados. Porque equivale, está aí marcado pelo laser, né? A uma área. E uma área não é medida em milímetros, gente. Uma área é medida em milímetro quadrado. Tá? Então, 1,5 milímetro quadrado, né? Eu acho que eu estou confundindo aqui. Eu estou confundindo as coisas, tá? Por favor, me perdoe. Eu estou misturando as bitolas aí, uma escala que é antiga, AWG. Como eu sou antigo, né? Um AWG. Tá, vou voltar a fita, eu prometo. 10 milímetros quadrado para a rede. 2,5 milímetros quadrado para a tomada. Agora vai. 2,5 milímetros quadrado para a tomada. Esquece o 14 lá, tá bom? Que o 14 era WG, tá? 10 milímetros quadrado, 10 milímetros, 6, o pessoal usa 6 milímetros quadrado. Uma residência que é bifásico, acho que dá para usar 6. Não sei, quem sabe são vocês aí que são os técnicos. 6 milímetros quadrado para a rede, 2,5 milímetros quadrado para tomada
e 1,5 milímetro quadrado para a lâmpada. Agora acho que encaixou. Essa AWG, ela era o contrário. Conforme o número ia aumentando, ela ia diminuindo, tá? A AWG. Esse tipo de bitola. Não sei se vocês estão ouvindo falar, né? E lá, para o equivalente à AWG, era o fio 10, ou cabo 10, que equivale mais ou menos ao de 6 milímetros quadrados, né? O cabo 14, que equivale aos 2,5 milímetros quadrados, e o cabo 16, que equivale a 1,5 milímetro quadrado. Tá bom? O que era na AWG. Aí eu estava confundindo aí uma com a outra. Tá bom? Mas não esqueçam desse detalhe, tá, gente? Milímetro quadrado é a área de seção transversal. Ok? A potência dissipada por um resistor, né, é a taxa de transformação de energia elétrica em calor. E ela tem duas equações aqui, tá bom? Aí você vai dizer, duas equações porque olha só, vou fazer aqui do lado. Olha, a potência elétrica, né, V vezes I. Então, se eu substituir aqui o V por R vezes I, ó, R vezes I, aí eu tenho a potência dissipada. R vezes I dá RI quadrado. Se eu tirar o valor aqui do I, o I é V sobre R. E substituir, vai ficar V vezes V dá V quadrado sobre R. Então, é por isso que eu tenho duas equações. Tá? Mas qual é a ideia? Qual é o macete? Né? Igual da agora. Para a gente achar a energia dissipada numa série, eu usava o Q quadrado. Vou voltar a fita. Para eu achar a energia armazenada pelo capacitor, eu usava Q quadrado por 2C. Numa série. No paralelo, CV quadrado sobre 2. Agora eu fiz isso. Tá? A ideia mais ou menos é essa. Geralmente a gente usa essa equação aqui para a série e essa aqui para o paralelo. Agora há pouco eu falei para vocês que nas residências nós temos as associações em paralelo. Certo? Então, se eu vou olhar para um chuveiro elétrico, certo? Para eu passar da posição verão, onde a água está morna, para a posição inverno, onde a água está um pouco mais quente, eu tenho que diminuir a resistência e não aumentar. Por quê? Porque como a ligação é feita em paralelo, eu uso essa expressão, já que o V é constante. V quadrado vai ser constante, dividido por R. Então, R é inversamente proporcional. Então, para eu passar lá no chuveiro elétrico, da posição verão, água morna, para a posição inverno, a água um pouco mais quente, eu tenho que diminuir a resistência elétrica. Então, quando você mexe lá naquela alavancazinha, você está diminuindo a resistência quando passa do verão para o inverno. E diminuir a resistência significa diminuir o comprimento, já que lá nós temos um resistor de fio. Então, a gente diminui o comprimento do fio. Então, aquele dispositivo lá está zero, não está ligado ao resistor. Verão, eu estou usando toda a resistência. Inverno, eu só uso a metade da resistência. Porque a resistência aumenta a potência, né? Está escrito bem aqui, ó.
Mais uma vez, não esqueçam desse detalhe, tá? Associação em paralelo, V quadrado sobre... A gente vai já ver um exemplo aí, tá? Já a finalização da aula. Bom, energia dissipada é multiplicar a potência dissipada pelo intervalo de tempo. Está aqui, ó. Então, eu estou pegando aí o RI quadrado, que é a potência dissipada, e multiplicando pelo intervalo de tempo, e eu determino a energia dissipada. O que é a energia dissipada? É a energia que ele está transformando, né, de elétrica para calor. Isso é energia dissipada. Esta é a chamada lei de Joule. Transformação de energia elétrica em calor, em energia térmica, que vocês viram lá no segundo ano, né? Física 2, energia térmica é calor, né? Então, nós temos aí o chamado efeito Joule, ok? Beleza? Vamos para um exercício, tá? Olha, eu já falei para vocês isso, vou continuar falando. A gente usa muito artifício algébrico para resolver problemas. Então, esse aqui é um problema que a gente vai resolver usando um artifício algébrico. Vamos lá, primeiro ler o exercício, né? Certo resistor de fio possui comprimento L e raio de seção transversal circular, como eu falei, geralmente é um círculo, R. Rzinho. Qual deve ser o comprimento de um outro fio em relação ao primeiro, portanto, em relação a L, tá? Então, aqui o primeiro tem comprimento L, e R é o raio da área de seção transversal. Qual deve ser o comprimento de um fio em relação ao primeiro, de mesmo material, então aqui o ρ é o mesmo, né? Cujo raio da seção é 2R. Então, olha só. Se o raio da seção transversal está aumentando, no caso dobrando, a área está aumentando. Então, se a área está aumentando, o que acontece com a resistência? Diminui. Se a área aumenta, a resistência diminui, inversamente proporcional. Tá? Então, olha só. Qual deve ser o comprimento de um outro fio em relação ao primeiro, em relação a L, de mesmo material cujo raio da seção transversal é 2R, para que a resistência elétrica não seja alterada. Para que a resistência elétrica não seja alterada. Então, se eu aumentar o raio, aumenta a área. Se aumentar a área, diminui quem? A resistência. Então, para eu compensar, eu tenho que aumentar o comprimento. Então, se eu tenho que aumentar o comprimento, o novo comprimento não pode ser L sobre 2, não pode ser L, pode ser 2L? Pode. Pode ser 3L? Pode. Pode ser 4L. Mais uma vez, que se eu estou aumentando a área de seção transversal, eu estou diminuindo a resistência. Então, para compensar, eu tenho que aumentar o comprimento. Então, por isso que não pode ser nem a letra A nem a letra B. Vamos ver. Para determinar o comprimento do segundo resistor como função do comprimento do primeiro, basta utilizar para o primeiro. Então, está aqui, eu estou utilizando para o primeiro a equação da segunda lei de Ohm. Notem que eu já utilizei aqui, ó. Quem é que fica aqui embaixo, né? A área. A área é πr ao quadrado, que é a área do círculo. πr quadrado, já fiz a modificação aí. Para o segundo, olha só, vai ser uma nova resistência, né? Que eu vou alterar. O ρ não altera, porque é o mesmo material. Então, se eu tenho um ρ aqui, resistividade é a mesma, meu material. O L vai alterar, que é isso que ele quer saber.
Ele quer saber o novo comprimento. Sobre π e o R agora dobrou, né? O raio dobrou. Só que o raio está ao quadrado. Tá certo? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vou logo adiantar esse lado aqui. Rho, L' sobre 2 ao quadrado dá 4, π, R ao quadrado. Certo? Como as resistências são iguais, tem-se. Está aqui, ó. Essa é a condição que o R' seja igual a R, né? Ou seja, para que a resistência não seja alterada. Então, a resistência, o R', a nova resistência tem que ser igual à anterior. Olha, com isso, o Rho vai embora, o π vai embora, o R quadrado vai embora, sobrou aqui o 4, né? O que leva a L' igual a 4L. Alternativa E. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Por quê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Porque vai ficar L' sobre 4 é igual a L. Então, tirando o valor de L', que é o novo comprimento, vai dar 4L. Portanto, alternativa E. Certo? Beleza? Com isso, a gente fecha essa parte aí, que era uma parte nova, lei de Ohm e tudo mais. E a associação de resistores é nova, mas não tão nova, porque a gente já tem uma referência, que é a associação de capacitores. Então, está aqui a associação de resistores, né? Quando eu tenho mais de um resistor no circuito, eu posso fazer a associação. E a associação em série, não confundam, tá? Agora eu tenho uma série de resistores. Na série, agora, o que é a série? Agora, a série é carga em movimento, né? Quando é que dois ou mais resistores estão associados em série? Quando eles são percorridos pela mesma corrente. Preste atenção. A mesma corrente. Se a corrente é a mesma, a intensidade de corrente também é. Tá bom? Mas nem toda vez que a intensidade de corrente é a mesma, a corrente é a mesma. Por que então, professor? Ó, a gente vai já ver daqui a pouco por quê, tá bom? Mas aqui, ó, nós temos 3 resistores de resistências R1, R2 e R3 associados em série e submetidos aqui a uma tensão ou diferença de potencial. Uma bateria. A corrente que vai passar no resistor de resistência R1 é a mesma do resistor de resistência R2, que é a mesma do resistor de resistência R3. Portanto, a intensidade de corrente é a mesma. E aquilo que eu já havia falado para vocês, série, a tensão se divide, ó, V1, V2, V3, de tal forma que se eu somar V1 com V2 e V3, vai dar o V total. O equivalente é substituir os associados por um só, desde que mantenha o efeito. Qual é o efeito de um resistor? Dissipar energia. Transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, esse cara aqui tem que dissipar uma energia total, que equivale à soma das energias dissipadas por cada um dos associados. Muito bem. Na série, a resistência equivalente está aqui. Olha. Foi que eu falei para vocês que iria inverter, não foi quando chegasse nos resistores. Por que vai acontecer isso? Deixa eu ver o que é que tem para cá, para baixo. Eu tenho aqui um espaçozinho. Deixa eu utilizar esse espaço. Olha só. O V total é V1 mais V2 mais V3. Quem é o V total? Aí eu venho para cá.
O V total é o REC vezes I. Resistência vezes a intensidade corrente. Quem é o V1? R1 vezes I, porque a corrente é a mesma, né? Mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Quando eu simplificar o I, ó, vai sobrar que a resistência equivalente é a soma das resistências associadas. Tá bom? Essas observações são parecidas com aquelas que a gente fez lá nos capacitores. Tá? A resistência equivalente, no caso da série, é maior que a maior das associadas. A maior resistência fica com a maior queda de potencial. Tudo isso na série, né? Não está dividindo aqui, ó. Aqui, ó, V1, V2 e V3. Quem vai ser a maior? Vai depender da maior resistência. E aqui, a maior resistência dissipa a maior potência elétrica e vice-versa. Ou seja, qual é a resistência que vai esquentar mais? Aquela de maior valor. Tá certo? Então, isso daí é para a série. Quando eu vou para o paralelo, olha só. O paralelo é muito parecido com a série de capacitores. Tá bom? Ou seja, dois ou mais resistores estão associados em paralelo quando a queda de tensão é a mesma para eles. Então, o resistor de resistência R1, R2 e R3 estão com a mesma queda de tensão, que é o V total. Agora, a corrente total, chegando aqui nesse ponto, tá? Como é chamado esse ponto que eu marquei aí com laser? De nó. Corrente não pode ver nó, que ela vai logo se dividindo. E como é que ela se divide? Ela é esperta, ela vai escolher aquilo que eu falei, a menor resistência. Tá bom? Então, se o R1 for menor, o I1 vai ser a maior intensidade corrente. Mas se eles forem iguais, não tem jeito. Se forem iguais, ela vai se dividir por igual. Aí é que eu chamo a atenção de vocês. Tá? A intensidade, a corrente vai se dividir por igual. Então, a intensidade lá no 1 vai ser igual à intensidade no 2, vai ser igual à intensidade no 3. Intensidade. Lá na série, é a corrente que é a mesma. Então, aqui, as intensidades vão ser iguais por conta de que os resistores em paralelos têm a mesma resistência. Diferente. Por quê? Eu não posso dizer que é a mesma corrente, visto que aqui em cima, as cargas que passarem em cima não vão poder passar nem no meio e nem embaixo, porque elas não vão poder ocupar mais de um lugar, né, no espaço. Então, as cargas que passam em cima são diferentes das cargas que passam no meio, que são diferentes das cargas que passam embaixo. Tá certo? Vai dar uma intensidade corrente igual? Vai, desde que os resistores tenham os mesmos valores. Tá bom? Aí se liga já nessa diferença aí, tá bom? Muito bem. Então, daqui, deixa eu ver aqui, ó. Já dá para fazer aquela mesmíssima coisa. Notem que a corrente total I é igual a I1 mais I2 mais I3. Quem é a corrente I? Aí eu vou tirar daqui, ó. A corrente I vai ser o V sobre REC. Quem é a corrente 1? O V, a tensão é a mesma, né? Sobre R1. No 2, V sobre R2. E no 3, V sobre... Esse 2 meu ficou devagar aqui. Melhorei. R3. Isso daqui, ó, simplificando V com V com V com V, tá bom?
vai dar esta expressão. Algo parecido com o que acontecia na série de capacitores. E como acontecia lá, vai acontecer aqui. Se eu tiver 2 resistores em paralelo, te liga aí, tá? Lá era série, no capacitor aqui é paralelo. Se eu tiver resistores em paralelo, 2, produto pela soma, resistores idênticos, pega o valor comum da resistência e divide por N número de resistores. Aí vem as consequências, né? Agora, aqui tudo é menor. A resistência equivalente é menor que a menor das associadas. A menor resistência é percorrida pela maior intensidade de corrente e vice-versa. A menor resistência dissipa a maior potência e vice-versa. Tá certo? Então, vamos imaginar que isso daqui é uma dica, hein? Sejam lâmpadas. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Lâmpada, né? Aqui é L1. Ficou feio. L2. Eu quis fazer um círculo, tá? Uma circunferência, L3. Lâmpadas, tá? A ideia é a mesma das lâmpadas. Então, essa primeira lâmpada aqui, ó, ela é 60 watts por 110 volts. Essa daqui, 40 watts por 110 volts. Sabe por quê? Porque a tensão é a mesma, né, nas nossas residências. Essa daqui é 15 watts por 110 volts. Beleza? Então, notem que elas estão associadas em paralelo. Se elas estão associadas em paralelo, o R1 é menor que R2, que é menor que R3. Ou seja, as lâmpadas são projetadas para ligações em paralelo. E a menor resistência dissipa a maior potência, ó, 60 watts. E vice-versa, ou seja, a maior resistência é essa bem daqui, ó. Vou puxar aqui o 3, olha. Tá bom? Então, essa daqui é... Parece um negócio chato aqui. Tá. 40 watts. E essa última aqui, 15 watts. Então, as lâmpadas que a gente compra no supermercado, nas lojas de materiais elétricos, elas são todas projetadas para uma associação. Só um minuto, deixa eu colocar aqui o notebook para carregar. Vocês estão vendo que ele está doido para querer descarregar. Pronto. Já liguei. A gente já vai estar quase para encerrar a aula. Tenha um pouco mais de paciência. A associação em paralelo. Residências, tá? Tudo quanto é lugar, né? Exatamente para que você... vai chegar Natal aí, né? Joguinho de árvore de Natal. Geralmente, associação em série. Tanto é que quando queima uma lâmpada, as outras apagam. Pelo menos naquela série que eu tenho. Agora está misturado, né? As lâmpadas ficam enroladinhas uma na outra, mas quando apaga uma série daquelas, você tem que ver lá, uma por uma, qual foi que queimou. Porque elas estão associadas em série. Ok. E agora exercício. A figura ao lado representa duas associações de resistores entre os pontos A e B. Olha, calma aí, gente. Algo parecido com aquela que a gente, né, fez lá, né, de capacitores. Vou voltar para cá. Então, vamos lá. Vamos dar aqui. Ele quer saber o que nesse exercício 4? A resistência equivalente. Ele quer saber a resistência equivalente. Tanto na figurinha
A, tá bom? Quanto na figurinha B. Tá? Vou começar por aqui logo, ó. Resistores idênticos em paralelo. Daqui nós vamos tirar 12 dividido por 3, que dá 4 ohms. Então, essa letrinha A aqui, ela vai ficar, ó, aqueles 3 que estavam entre, aqui em paralelo, desculpa, eles viraram um só de 4 ohms. Resistores idênticos. Vou até escrever aqui para não esquecer, tá? Idênticos. Porque esse material eu vou mandar para você daqui a pouco, tá? Idênticos. Estou escrevendo aí. Esse outro aqui de 4 ohms. E agora? Série. E aí a gente acha o equivalente desse, né? Olha, aqui eu tenho uma série de resistores. Série de resistores eu somo, né? 8 ohms. Ok? Agora, na letra B, eu faço primeiro esta série aqui, ó. Série de resistores eu somo. Não vai confundir com capacitores, outro vai errar. 10 com mais 2, 12 ohms. Tá bom? Então, aqui eu vou ter agora, entre A e B, ó, entre A e B, 12 ohms. E aqui, 4 ohms. Agora, o que nós temos aqui? 2 resistores em paralelo. Olha o que eu falei para vocês. Produto pela soma, né? Produto pela soma. Como foi que eu ensinei? Faz o produto em cima, indicado, e embaixo, soma logo. 12 com mais 4, 16. Simplifica. 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4. E aqui vai dar 3. Olha, num paralelo, a resistência equivalente é menor que a menor. Quem é a menor das duas? 4. A resistência equivalente deu 3. Significando dizer, deixa eu colocar aqui o A e o B, que eu acabei esquecendo, né? O A e o B, eu acabei esquecendo. Ah, tá. Quando eu resolvi esse, 8 pode ser, esse aqui não pode, esse aqui pode? Pode. Esse aqui não pode, esse aqui não pode. Porque, olha só, respectivamente, na ordem que segue. Então, o primeiro é o RECzinho A e o segundo é o RECzinho B. Então, tem que ser o 8 primeiro, né? Então, aqui o 8 aparece, mas aparece em segundo. Não é respectivamente, né? Então, só pode ser a letra A ou a letra C. A gente já descobriu que é a letra C. Beleza? Então, resistência equivalente é o primeiro passo para a gente achar quem? Para a gente achar a intensidade de corrente. Tá bom? Não esquecem desses 2 circuitos equivalentes aqui, tá? Entre A e B. Bom, vamos agora para o exemplo 5. Pode-se afirmar que as intensidades de corrente em cada resistor de 12 ohms, voltando aqui, ó, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, ele quer saber a intensidade de corrente em cada resistor de 12, que vai ser
vai ter o mesmo valor, né? Intensidade corrente, da figura A. E no 10 ohms da figura B, são respectivamente iguais a. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai achar a corrente em todos aí. Desde que ligado a uma bateria de 12 volts. Então, eu estou ligando aqui, ó. Vou tentar passar aqui, tá, gente? O espaço ficou pequeno. Parece um capacitor aqui. 12 volts. Aqui eu tenho um espaço um pouco maior. Eu achava, né? 12 volts. Então, bora achar todas as correntes na associação. Olha só. A corrente que vem aqui, ó, que vai entrar no... Deixa eu fechar, porque senão não passa corrente. É a corrente total, I. Bem aqui, ela vai se dividir. Como os três são iguais, ela vai se dividir por igual, né? Então, aqui vai dar I sobre 3. I sobre 3. E aqui, I sobre 3. Quando ela chegar nesse nó aqui, ela vai voltar a ser I. Então, quando eu achar a corrente I, já é a mesma que está passando nesse resistor aqui de 4 ohms. Essa não é a pergunta, tá bom? Vamos dar nome aos bois, né? Aqui é R, aqui é R, aqui é R, porque tem a mesma resistência. E aqui eu vou chamar de R1, pronto. Que é o 4. Aqui é R1, R2, R3. Tá? Vamos analisar de novo aqui a corrente. Está aqui a corrente total. Chega bem aqui e se divide. Notem que aqui ela não é amiga, né? Aqui vai ter o I1 e aqui vai ter o I2. Vai misturar aqui alhos com bugalhos aqui. Só um minuto aqui. Bora chamar de I3 essa aqui, só para descargo de consciência, tá? Chamar de I3, porque aqui é o R3, senão vai confundir aí. Mas vamos lá. Lembrem-se, o que é que nós temos lá? Nós temos um circuito equivalente. Certo? Aqui 12 volts. E aqui uma resistência equivalente de quanto? De 8, né? 8 ohms. De posse disso, eu posso achar o valor de I. Qual é a equação que eu vou usar? V é igual a REC vezes I. Vamos lá, 12. O REC, 8 vezes o I. Isso aqui dá para simplificar tudo por 4, né? 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. Então, a corrente total neste circuito é 1,5 ampere. Se a corrente total é 1,5 ampere, aqui neste de cima, olha, está passando quanto? 1/3. Olha, I sobre 3 é igual a 1,5 sobre 3. Ó, 1,5 dividido por 3 dá meio, gente. Meio ampere. Então, cada um aqui vai passar meio ampere. Meio ampere, não vou colocar o valor.
E aqui também, porque eu não tenho mais espaço. Então, está aqui. Ele quer saber inicialmente, respectivamente, ó, quanto é que passa em cada um do 12. Isso daqui não pode, isso daqui não pode, isso daqui pode, esse daqui não pode. Então, só pode ser a letra E ou a letra C ou a letra E. Vamos para esse daqui, que aqui é mais dureza, tá? Muito bem. Vamos lembrar do equivalente aqui. O equivalente aqui o V igual a 12 volts. Aqui o V igual a 12 volts, né? Faltou colocar lá. Muito bem. O REC, 3 ohms. Então, eu posso achar a corrente total. A corrente total é a que passa no equivalente. Não esqueçam disso. Então, lá vai. V igual a... Deixa eu apagar, vou aproveitar um espaço aqui mais em cima, tá? V é igual a REC, mesma equação que está lá em cima, ó, vezes I. 12, 3, agora o REC, e o I. O I vale 4 amperes. Tá bom? Eu tenho que lembrar que isso daqui foi originado de quê? Calma aí. Acho que eu... Deixa eu meter a borracha aqui nesse negócio. Né? De um paralelo, ó. Tem falso aqui. Ficou feio, mas vai ser assim mesmo, porque a gente não tem mais tempo. Foi originado de quem? Um de 12 aqui em cima, né? E um de 4 embaixo. Aqui eu chamei de I1 e aqui eu chamei de I3. Essa bateria que ficou feia, horrível, ela tem uma tensão total de 12 volts. Fechar os circuitos aqui. Tá legal. Então aqui, ó, presta atenção, aqui está entrando aí, né? Está se dividindo em I1 e I3. Mas vamos sair de algo para algo mais simples. Esses dois resistores estão em paralelos, né? 12 ohms e 4 ohms estão em paralelos. Se eles estão em paralelos, né? Se eles estão em paralelo, desculpa aqui, deixa eu apagar. Ai, meu Deus. Se eles estão em paralelo, eles estão sob a mesma tensão, que é essa tensão aqui, ó, 12 volts. Então, eu posso escrever V é igual a 12 vezes I1. O V é quanto? 12. É igual a 12 vezes I1.
Então, o I1 sai aqui com quanto? 1 ampere. Como eu sei que o total é 4, olha, está o IVA aqui. Como eu sei que o total é 4, então o I3 só pode ser 3 amperes. Por quê? Porque a soma, né, pôs 1 com mais 4. Opa, eu vou voltar e apagar tudo que eu me invoquei agora. Ficou feio, ficou feio, ficou feio, ficou feio. Vamos lá. Pôs, faltou escrever isso aqui. Pôs, tá? 1 com mais 3 é igual a 4 amperes, que é a corrente total. Então, a resposta, o que ele quer saber? Ele quer saber no de 12 e no de 10, não é isso? Quer saber no de 10. No de 10 está passando o I1. Aqui, ó. No de 10 está passando o I1. Então, se está passando o I1, e o I1 vale quanto? 1 ampere. Então, pode ser a letra C? Não pode. É a letra B. Portanto, alternativa B. Ok? Muito bem. Então, olha só. Por que a gente resolveu determinar todas as correntes? Porque os próximos exercícios que vêm é tensão elétrica e potência elétrica. E de posse das correntes em cada um deles, gravem bem aí, né? Qual é a corrente em cada um? A gente vai matar a charada para qualquer um que vier agora. Então, a saída num circuito elétrico, gravem bem isso, é determinar a corrente elétrica. Então, olha só. Quer saber as tensões elétricas no 4 ohms da figura B e no 2 ohms da figura A, me perdoe, e do 2 ohms na figura, do 4 ohms na figura A e do 2 ohms na figura B. A ideia é a mesma, 12 volts, olha, 12 volts. Então, está aqui, ó. Beleza? Vamos lembrar aqui, ó. Aqui está entrando uma corrente de 1,5 ampere e se divide meio ampere, meio ampere, meio ampere. Vai somar, volta a ser 1,5 ampere. O que é que ele quer saber? Ele quer saber a tensão nesse rapaz aqui, ó. Ele quer saber a tensão nesse rapaz. O V, vou chamar aqui o V de 4, né? Nesse 4 aí. O V nesse de 4 não vai ser o R vezes a intensidade de corrente que está passando nele. Então, 4 vezes 1,5. Foi por isso que deu mais trabalho aquela outra lá. 6 volts. Ora, se esse aqui fica com 6 volts, o total não é 12? Aqui, o outro lado fica com 12. Lembrem vocês que aqui era 4 ohms a resistência equivalente, então se dividiu por igual. Pode ser a letra A? Não. Pode ser a letra B? Não. Pode ser a letra C? Ai, meu Deus, cadê? Aloprei aqui. Perdoe-me. Calma aí. Deixa eu ver se eu acho aqui a borracha. Pode ser sim essa. Pode ser a letra B? Não. Pode ser a letra C? Pode. Pode ser a letra D? Não. Pode ser a letra E? Também não. Só pode ser a
e AC. Ele quer saber no de 2 ohms, né? Vamos lembrar que a corrente aqui, 4 amperes. Quem não está lembrando sou eu. Vamos lá, canetinha aqui. Em cima passa 1 ampere. E aqui no 4 de baixo passa 3 amperes. Tá bom? Ele quer saber a DDP aqui no de 2. Então, vou chamar de V2 para diferenciar. É R vezes I. Então, vai ser 2 vezes 1, que é a corrente que passa lá, 2 volts. Então, portanto, viu como ficou mais fácil agora de posse das correntes? Então, deu mais trabalho na anterior, mas agora eu fiquei light. Tá bom? E posso calcular a DDP em cada um se eu quiser. Tá? Isso daqui é a alternativa C de casa. Beleza? E, finalmente, com a mesma configuração, com a mesma tensão, ele quer saber as potências dissipadas. Ora, a potência dissipada é só fazer isso aqui, gente, olha. RI quadrado. Ele quer saber no de 4 ohms da figura A e no de 4 ohms da figura B. Solução. Depois eu vou arredar essa solução para cá, para fora, tá? Eu não quero nem saber esse aqui de 12, só quero saber nesse de 4, ó. E a corrente aqui vale 1,5 ampere. Então, como a potência dissipada é R quadrado, vai ficar 4 vezes 1,5 ao quadrado. Dá 4 vezes 15 ao quadrado, dá 225. Então, 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. Ora, 4 vezes 2 dá 8. 0,25 vezes 4 dá 1. 8 com mais 1, 9 watts. Porque está no sistema internacional. Não pode ser a letra A. Pode ser a letra B? Pode. Não pode ser a letra C, porque é respectivamente. Pode ser a letra D? Pode. Pode ser a letra E? Não pode. Vamos agora para o outro. A corrente aqui embaixo, não quero nem saber lá em cima. 3 amperes. Potência dissipada. Potência dissipada vai ser quem? Vai ser 4 vezes 3 ao quadrado, que é a corrente que passa nele. 4, o pessoal está indo embora, né? 4 vezes 9, 36 watts. Então, é a letra D de Daniel. Alternativa D. Beleza, galera? Deu mais trabalho a gente calcular a intensidade de corrente, mas a intensidade de corrente num circuito elétrico é a saída do problema, porque dali eu posso achar a DDP, posso achar a potência dissipada também. Beleza, gente? Ok?